Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por estar aí na nossa companhia, nos ouvindo, nos assistindo agora. Quero mandar também um abraço para toda a equipe de programação, o pessoal, os técnicos lá, o pessoal da produção. Um grande abraço a todos que trabalham para chegar essa, né, programação toda 24 horas por dia na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu falei que aqui é o Alvorada, né? Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando. Feliz de estarmos juntos e nós fazemos parte dessa família feal maravilhosa, né? Que bom que esse evangelho de hoje, mais uma vez, sustente a nossa alma, o nosso coração, penetre o nosso íntimo e que a gente saia melhor do que entramos aqui nesse momento. É verdade. Se você depois quiser assistir, né, este programa pelo YouTube, ele sobe lá para o YouTube daqui a uns dias, e aí você vai lá, RBN/TVMM, você coloca lá na busca do Google, e aí você consegue, né, entrar nos playlists lá de toda a programação, inclusive aqui do Alvorada. Muito bem, nós vamos trazer hoje do livro Bênção de Paz, né, do nosso querido Chico Xavier, e também pela, né, sabedoria do nosso querido Emmanuel, o tópico 17, que está na página 51 desse livro, e 52. E o tópico tem o título Na Luta Educativa. E aí temos uma passagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo. Muito bem. Vamos lá. Vamos agora ver o que o nosso Emmanuel escreve aqui, quando ele diz o seguinte: ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas, não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Se a gente não está lá no andar superior, o importante é que a gente está subindo degrau por degrau, né? O Emmanuel coloca para nós aqui, ele se coloca aqui, né? Ele fala que, né? Imaginamos, né? Ele fala que nós ainda, espíritos, né? Ele se coloca também aqui no estágio que estamos, né? Veja que beleza, né, Tiago? Olha, o título de hoje, né, Nando, é Na Luta Educativa. E quando se trata de educação, nós somos até divididos em classes, não é mesmo? Tem a primeira, segunda, terceira série, e assim vai, os cursos superiores e todas as divisões. E ele, como um bom professor, né, não, tem um ditado que diz assim, aquele que quer ensinar, ele tem que se colocar no nível do aluno, né? Ele tem que se fazer ali. Então, humildemente, ele se coloca, não como uma entidade angélica, mas sim como um espírito de desenvolvimento. Você vê como ele forma essa ligação conosco, como ele, com maneira carinhosa, se liga conosco, né? E essa frase de Paulo aí, ó, sou o que sou, interessante que quando Paulo falou assim, eu sou o que sou, porque ele não se achava nem apóstolo, viu, Nando, amigos? Nesse momento, quando ele diz isso, fala, poxa, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu sou mesmo, ele se considera, Nando, olha só, como se fosse um abortado, né? Porque ele falava o seguinte, poxa, eu persegui os trabalhadores de Jesus, né? Agora eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas sou o que sou. E dentro dessa coisa educativa, dessa luta educativa, a gente precisa se reconhecer que classe nós estamos, não é, Nando?
Exato, né? Quando a gente está em um determinado assim, curso educativo lá, né, na sala de aula, e a gente está aqui numa grande sala de aula que é o planeta Terra, e a gente precisa é, se comportar de acordo com aquele espaço, com aquele... Mesmo tem alunos assim que estão até num nível maior, né? Porém, eles seguram aquele nível deles para estar junto com os outros alunos, para se equiparar, para não humilhar muitas vezes, né? O outro. Então, a gente está aqui. O Emmanuel se coloca aqui numa situação, né? Sempre que tenhamos as nossas condições, né, imperfeitas, ele fala as nossas, tudo bem, é que nem você falou, né, estamos lá na escola, ou numa faculdade, tem o primeiro semestre, tem lá o último semestre, o que está no primeiro semestre é diferente daquele que já está no final do curso, né, é isso, né. E ele fala que não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já, né, já nos felicitam, né? A gente tem que agradecer essa oportunidade que nos é ofertada, né, Tiago? Sim, já tem isso que é bacana, a gente vai buscar nossa identidade dentro desse processo de educação. Porque senão, Nando, a gente acha que as lições aqui da Terra não servem mais para nós, né? A gente começa a criar até um escapismo, uma fuga das situações que nos apresentam. Se a gente não se identificar com a lição, olha, essa educação não é para mim, viu, Nando? Esse negócio aqui, olha, esse mundo tão injusto, eu já nem faço mais parte disso. Olha o efeito colateral desse pensamento. É verdade, Tiago. A gente tem que ser coerente, né? Não podemos também achar que já estamos lá. Entrei no curso e já estou com o diploma na mão. Já se acha, né? Com o diploma na mão. Ele fala que somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los, né? Então, se a gente já reconhece que a gente tem essa necessidade né, de adquirir esse conhecimento, a gente tem aquela vontade de aprender, né, Tiago? Já é um bom caminho para o aluno, né? A gente se torna, sabe, eu acho que a gente se torna permeável ao conhecimento. Porque a gente pode passar por uma situação e a gente não tirar nenhuma conclusão. Fala, poxa, você frequentou o curso, Nando? Foi lá, teve as aulas, e o que que você fez? Ah, eu fiz novas amizades, fiz novas... Tá, mas e você não se expandiu interiormente com aquelas informações que lhe foram fornecidas? Parece que a pessoa ela não... Sabe quando alguém vai para um curso e ela não quer, vai obrigado, né? Por algum familiar, alguma coisa assim, a pessoa parece que ela não absorve direito. Outros não. Parece que ela se incorpora naquela profissão e vive aquilo intensamente. E como esses profissionais são diferenciados. Não sei se você já foi atendido por alguém que se sente vocacionado por daquela profissão, não é, Nando? Seja ela qual for, né? A pessoa que te atende bem, que faz, né? Coloca carinho, né? Que parece que ela sente que aquilo faz parte dela. Olha que coisa bonita. Outros não, né? Eles se colocam numa posição de refratário dessa luta educativa, e aí quando ele vai usar esse conhecimento, cadê? Se a gente só pode dar o que tem, não é, Nando? É verdade. E nós temos que se colocar no lugar devido em que fomos matriculados, né? A gente foi matriculado para exercer aquele ano ali letivo, ou se a gente foi matriculado aqui nesse planeta, é porque é nele que a gente tem que encontrar o nosso aprendizado, né? Onde a gente vai crescer, evoluir, né? Então, graças a Deus que a gente já tem, né, essa possibilidade, né? E estamos aí, né? Se não temos os conhecimentos, vamos em busca deles. Quando você falou aí dos profissionais, né, que atendem bem, né, que a gente sente que eles são vocacionados, eles estão como o título aqui do nosso texto traz hoje, na luta educativa, né? Porque se a gente ninguém assim aprende sem ter um esforço, né, Tiago? A gente está na luta educativa, está buscando
aprender, lutar para aprender, porque não é fácil, a gente tem que se esforçar, tem o suor de cada dia ali no aprendizado, então é necessário que a gente faça a nossa parte aí, né? Ele fala que achamos-nos empenhados a débitos enormes, diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que, se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor, não é? Ele fala que transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Ele coloca aí o aprendizado acima até de uma simples aula, mas de um esforço de a gente resgate, de resgate, né, Tiago? Olha, eu tenho um amigo, Nando, que inclusive, ele está agora, nesse exato momento que estamos aqui estudando esse tema juntos, ele está internado. E ele está internado, Nando, porque ele teve um problema no estômago. E ele teve que refazer uma cirurgia 2 vezes. Você já imaginou? Abrir a barriga 2 vezes? Aquele cortão de cima e embaixo, sabe? E quando ele pegou uma pessoa especialista nessa área aqui, onde ele está fazendo esse procedimento. E esse é um médico já mais antigo, né, experimentado. Então, quer dizer, ele já vivenciou situações. E as complicações da cirurgia, segundo as informações, olha, sabemos como lidar com isso, agora nós vamos fazer esse caminho. O Emmanuel está dizendo o seguinte: quando a gente entra nessa luta educativa, Nando, a gente atenua muitas dificuldades, quando a gente realmente incorpora esse conhecimento. A gente vai transpor vitoriosamente essas barreiras. E essas vitórias serão encontradas, você viu o que ele fala aí? Essas barreiras estão em nós mesmos. O que separa a vitória, Nando, está em nós. Você vê como é a educação, esse conhecimento, ele vem transformar internamente, ele vem fazer esse trabalho. Então, esse profissional, Nando, que quando você se envolve com um profissional que ele já vivenciou ele trouxe muito conhecimento para dentro, então ele sabe lidar com muitas situações difíceis, não é? Ele tem experiência nas dificuldades. Tudo que passa por nós, quer dizer, uma situação dessa que você colocou como exemplo, em que a gente está verificando, a gente está sendo testemunha desse irmão aí, desse amigo, né? O que a gente aprende com isso, né? Possivelmente a gente já adianta muitas coisas que a gente, o outro está dando de exemplo, assim, por exemplo, ó, não faça isso, vá por aqui, né? Tá lá nos ensinando, tá dando, né? A gente já evita tamanho esforço no aprendizado quando a gente tem lá um mestre, um professor que ele dá os caminhos para nós, vai dando os caminhos. Lógico que quem tem que caminhar somos nós, vai dar os passos, mas ele está nos mostrando o caminho, né? Como o nosso próprio mestre Jesus fez, né? Com seus exemplos. Então a gente precisa aproveitar muito bem esses ensinamentos que vêm através desses exemplos que aparecem na nossa frente, né, Tiago? É porque, você vê, quando isso não, nem Jesus escapou dessa lei, viu, Nando? Olha só como é forte. Porque o sacrifício dele na cruz, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, nós estamos falando dos apóstolos, no momento de natural, acho que eu e você também falaríamos isso, né? Quando Jesus começou a falar que ele tinha que morrer, que ele tinha que ir para ser entregue na mão dos pecadores, na mão dos homens, que ele seria preso, ele seria morto. Fala, poxa, larga a mão dessas ideias de morte, né, Senhor? Pedro chegou lá para ele e falou, poxa, para com isso, o senhor ficar falando essas coisas. E Jesus diz o seguinte, que esse sacrifício, né, seria necessário. Vivenciar essa experiência difícil. Fala, poxa, mas Jesus, com toda a sua bondade, ainda precisou passar. Ele estava numa missão. Ele não vivenciava como nós, né, uma prova ou uma expiação, mas ele vivia uma missão, né? E até os missionários vivem os seus momentos de dor. Que dirá a gente? Que dirá a gente que está nesse processo de aprendizado? Ele falou, esses momentos são necessários. E a gente tem aquele momento muito famoso, também tem a frase muito famosa de Jesus, né?
que ele diz, aquela oração que ele faz no Getsemane, onde ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for possível afastar de mim esse cálice, né? Se não for possível não deixar de cumprir esse sacrifício, contudo, Senhor, me submeto. Seja feita a sua vontade. Ele entendia que precisava ter esse sacrifício. E é isso que a espiritualidade está nos ensinando. Dentro desse processo educativo, Nando, passaremos por sacrifícios. E esse sacrifício será importantíssimo, porque a gente vai incorporar o conhecimento, olha só. Certeza, né? Com o próprio suor na pele, né? Vivenciando, experienciando isso. Não adianta, a gente não vai ficar numa cúpula de vidro totalmente isolado de todas as coisas que estão acontecendo, principalmente no nosso planeta. A gente percebe, claro, que tem, desculpe, pessoas que estão em situações muito difíceis, né? Desafios muito maiores do que o nosso. A gente está também aprendendo com isso, né? E a gente não vai ficar isento de sentir piedade, né, por essas situações. A gente vai sofrer no coração de ver irmãos em situações difíceis. Às vezes nossos braços não alcançam o socorro a esses irmãos, mas a gente pode, de alguma forma, ir atenuando isso através, né, da oração, da lição, da prece diária, de enviar vibrações para esses irmãos, porque senão a gente estaria em um outro planeta. Se a gente está aqui é para a gente viver. Numa classe, tem lá 40 alunos, a gente vai estar junto naquela classe, naquela sala de aula, vamos dizer assim. A gente não tem como se isolar. Tudo que acontecer vai nos influenciar, vai nos atingir. A gente precisa ter aprender com isso tudo, né, Tiago? Porque, e eu falo isso, viu, Nando? Porque olha o que o Emmanuel fala, são deveres que o resgate nos impõe. Ele está falando isso, são deveres que o resgate nos impõe. Mas através desses resgates, esses deveres, nós atenuaremos muitas das nossas dificuldades. E qual o sacrifício, Nando, que, já que Jesus sacrificou até a morte, né? E morte de cruz, e o nosso sacrifício? A gente tem que, nesse processo de educação, Nando, a gente tem que sacrificar o nosso estado de ignorância e incorporar um conhecimento novo. Porque para você adicionar esse conhecimento novo, você tem que permitir que isso aconteça. E, Nando, eu acho que isso também é um sacrifício, viu? Porque uma ideia nova penetrar o seu coração não é um esforço que a gente faz, amigo, onde você não quer renunciar àquela opinião, não quer renunciar àquele modo de falar, você reconhece o seu estado de necessidade daquele conhecimento novo e você incorpora. Eu acho, Nando, que isso também é um sacrifício. E eu poderia dizer o seguinte, que seria o sacrifício do egoísmo, né? Às vezes a gente fica naquela zona de conforto, né? Ali para mim tá bom assim, eu não quero mais, não. É uma forma de fuga, né? É uma fuga de estar em contato com aquilo que a gente precisa estar. A gente se isola o máximo que puder, ou se isola não dentro da sua casa, mas se isola no comportamento, se isola lá na demonstração pelas redes sociais que eu estou feliz, aí coloca as fotos lá, né, bonitas lá, né, coloca lá aquelas imagens que está tudo bem, não, mas é uma forma da pessoa também se isolar. Ela maqueia, está fazendo uma maquiagem, colocando uma máscara para ficar para dentro dessa máscara, né? E não se coloca, e não coloca a cara, como a gente fala no popular, a cara tapa, né? Como muitas vezes a gente precisa colocar, né? Enfrentamento, isso que faz com que a gente aprenda, né, Tiago? É o meio de defesa, né, Nando, que você está colocando. A gente coloca essas defesas, você vê, é uma coisa natural, porque às vezes a gente não quer mudar, né? A gente faz essas coisas porque a gente não quer mudar. A gente não quer sacrificar-se e não quer entrar nessa luta educativa, porque se a luta é educativa, Nando, eu vou receber uma informação nova, essa informação nova vai penetrar e vai trabalhar dentro de mim. E eu preciso estar disposto, Nando. Aí que a gente precisa ser colocado na classe certa, com o conhecimento certo,
O mestre precisa entender a linguagem que a gente recebe, porque não daria para o Emmanuel, né? Numa linguagem angélica, querer ensinar para a gente, ensinar os pecadores, né? Então ele se coloca na nossa posição e vem falar de coisas que a gente precisa aprender realmente. A ponto do próprio Cristo vir falar o seguinte: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perde uma moeda dentro de casa e varre a casa buscando ela incessantemente, né? Olha só, Nando, que coisa mais simples. Ele falou realmente para a gente, né? Sem esconder, né? Sem esconder nada, porque a gente faz muito isso na educação dos filhos, esconde muito, 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 quando o filho poderia já saber, saber explicar, né? Saber fazer que ele entenda, se for até de uma forma figurativa, de uma figura de linguagem, de uma metáfora, como Jesus fez conosco, né? Ele sabia que a gente era criança ainda espiritual, então ele foi colocando de uma forma para que a gente entendesse mais tarde. E assim também a gente pode usar na educação dos filhos, né? Ele coloca aqui o nosso Emmanuel: experimentamos, né, tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos, né, aos impositivos do serviço e da vigilância, né, Tiago? Esse escabroso é uma palavra diferente, né? São tentações bem fortes, né? Acentuadas. Realmente, a gente pode ser tentado a ser conduzido por um caminho contrário até a nossa intimidade. Muitas vezes a gente se deixa ser arrastado por essas situações. Mas o Emmanuel está dizendo o seguinte: não, mas a gente pode triunfar sim. A gente pode vencer essas sombras, né? E a gente precisa estar atento, Nando, vigilantes, prestando atenção que estamos prestando um serviço, estamos executando um serviço, vigilantes. Porque se eu andar distraído por esse mundo, Nando, olha, fala a verdade, quem anda distraído por aí, como o próprio tem no Evangelho de Jesus, segundo o relato do Pedro, já falamos dele aqui, né? No Evangelho dele, ele faz uma alegoria muito legal. Ele diz assim que o mal, né? Claro, personificado aí na tradução agora, incorretamente a gente aprendeu, né? Como se Satanás, né, representa toda essa oposição ao evangelho, todas as forças opositoras ao evangelho, ele anda, cirandando, no círculo, assim, rodeando a gente, esperando o momento de nos atacar, de nos prender, de nos enganar. Então, essas situações da vida estão aí, Nando, nos circulando em volta de nós, esperando o momento da gente estar distraído, a hora que eu ver, pumba, nos topamos com elas, não é? É por isso que o Emmanuel coloca aqui de estarmos atentos aí, né? De estarmos sempre orando, né? E vigiando, ou vigiando e orando. Para quê? Que a gente vai triunfar, né? Se a gente tiver, como o Tiago acabou de dizer, como você disse aí, Tiago, né? E a gente está procurando tomar conta e não ser tomado conta. Você tomar conta de si, não deixar que te tomem conta de você, não é? Porque isso cabe a nós. A gente tem consciência disso plena que é possível a gente, né? Por isso que ele fala aqui, triunfaremos. Se ele está afirmando aqui, é porque é possível. E ele continua dizendo aqui, ó: percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação, que diga o Evangelho, né? Que é o ensinamento de Jesus, que diga o Pentateuco, né? Que os Espíritos trouxeram com Kardec, que diga as mais de 500 obras, ou mais, quase 500 obras psicografadas pelo Chico, que diga tantas outras do nosso querido Divaldo, e por aí vai, né, Tiago? Eu acho que assim, ele está querendo dizer assim, ó, informação para o aluno não vai faltar, viu, Nando?
informação suficiente para você enfrentar as dificuldades que se apresentarão, essas tentações escabrosas, muitas vezes essas tentações acentuadas, esses momentos essas provações, né? São as provas da vida. Nessa tarefa educativa, olha, não vai faltar para nós a informação necessária para superar. Eu sei, viu, Nando? Não sei se eu tenho certeza que você já pegou muita gente do seu consultório, ou pessoas que você conversou atendendo no centro espírita, que elas realmente, e a gente também, né? A gente também, muitas vezes a gente acha que está onde a gente não tem a informação necessária para enfrentar, não é, Nando? Você já sentiu, eu já me senti assim, onde eu me senti que talvez eu não tivesse a informação necessária para enfrentar aquele problema. O Emmanuel está dizendo assim, não, nós temos, apesar das fragilidades que nos assinalam as existências, né, nós temos sim condições para que essas construções morais não vão por água abaixo. Só que muitas vezes a gente se esquece do evangelho, a gente quer resolver, Nando, simplesmente pela nossa cabeça, pelos nossos pensamentos limitados. E é tão bom quando a gente, naquele momento de dificuldade, a gente faz uma prece, recebe uma inspiração, a gente abre um livro, abre o evangelho e vem uma informação inspiradora, vem um conhecimento que encaixa. Eu lembro quando a gente estava fazendo evangelho na casa de uma amiga, que ela estava com... Sabe aqueles livros que contém vários assuntos, Nando? Independentes, capítulos, assim, tipo o Pão Nosso, né? Do Emmanuel. E quando ela abriu lá, ela estava passando por um desencarne de uma pessoa ente querida. O tema foi saudade. Foi perfeito para ela, assim, a espiritualidade mandou aquela mensagem, confortou o coração dela. Que coisa linda, né? Então nós temos sim, né? Basta a gente querer entrar nesse processo. Nós temos a diversidade, né? Mas também temos o apoio, né? A diversidade vem em forma de tentações e de outras situações que muitas vezes nos absorve, mas a gente tem que estar consciente que não é só um lado, tem o lado daqueles que estão conosco, que torcem por nós, que nos encorajam, que quando a gente está ali, né, muitas naquelas nossas fragilidades, né, como o Emmanuel fala e como o Tiago acentuou, mas a gente de repente já recebe aquele, né, aquele aquela empurrão assim que faz com que a gente se alegre, que a gente a gente acredite e continue em frente, né? Não vai faltar esse apoio para nós, né? Pode faltar outras coisas, mas esse apoio, esse encorajamento que esses amigos queridos nos trazem, se a gente pudesse ver, né? Um dia a gente vai poder saber, né, na contabilidade aí da vida espiritual, o quanto a gente teve apoio também para a gente superar as nossas mazelas, né, Tiago? Muito, muito apoio. Eu até digo, até apoio físico, Nando. Acho que eles até nos seguraram muitas vezes, nos impediram de ir para lá, para cá, evitaram situações, eu acho que foi até físico mesmo, além da inspiração emocional, né, de sentimentos de força. E aqui a gente fala, nós dispomos das mais nobres instruções, diz Emmanuel. Você lembra quando Paulo de Tarso, naquele momento de dificuldade, se comunicando com o espírito de Abigail, ele começou a chorar, a abrir seu coração para ela, e tantas dificuldades que ele estava enfrentando sozinho. A noiva tinha desencarnado, os pais, todo mundo, aquele abandono. E ele ali no começo vamos dizer assim, do seu processo de seu ministério do evangelho que ele estava pregando, estava se formando ainda o Paulo de Tarso, Nando, e ele começava a apresentar os problemas para ela, ela respondia sinteticamente: ama, perdoa, trabalha, espera. Olha essas 4 palavras que ela colocou para ele, Abigail colocou para Paulo de Tarso, respondendo aos seus questionamentos. Fala a verdade, Nando, se a gente pegar esses 4 ensinamentos, amar, esperar, perdoar e trabalhar, fala a verdade, se nós lançarmos mão desses verdadeiros sentimentos no nosso coração, quando uma dificuldade se apresentar, agora eu tenho que fazer o quê? Tem que esperar. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perdoar. Agora eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que amar. A gente não solucionaria muitos, quase na totalidade dos nossos conflitos? Aí uma cartilha aí para a gente seguir, né? Uma cartilha que a Abigail nos passou aí, também pela mediunidade do Chico e também pela sabedoria do Emmanuel, né? Que a gente tem lá no Paulo Estevão,
Aquele romance maravilhoso, lindo demais. Bom, a gente está chegando aqui no momento da prece, da oração e das vibrações, né? Então a gente sempre pede que a pessoa possa, se puder, colocar lá um recipiente de água, um copo de água, e também no momento da vibração e da oração, visualizar, fechar os olhos para visualizar com o espírito aquela pessoa melhor, né? Pessoas que estão passando aí por desafios grandes. Então, vamos lá já nos colocar aí nesse momento para o momento de prece, oração e vibrações. Querido Tiago Soares, para ele nos trazer, através das suas palavras aí, esse momento de prece, de oração e vibrações. Vamos lá, Tiago? Então vamos juntos, Nando, amigo querido. Então vamos acender os nossos corações, sentir a presença dos amigos espirituais, onde estivermos, em casa, no trabalho, nos locomovendo, com a certeza da espiritualidade que nos envolve com muito carinho nesse momento. Com o coração aceso, sintonizarmos com Jesus. Mestre querido, nesse momento de oração, suplicamos, Senhor, a sua bênção para o nosso planeta. Planeta abençoado que nos recebe na presente encarnação. Essa escola de alma, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Que a tua bênção seja derramada por todo o globo. Então eu convido, meus amigos, mentalize o nosso planeta Terra, envolvidos na bênção do Cristo, envolvidos na luz, no amor. E qualquer pessoa do planeta que eventualmente sintonizar com um sentimento de bondade seja impactado por essa oração nesse momento. Como o Nando pediu, os amigos espirituais sempre nos pedem também, vamos mentalizar nesse momento aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de dificuldade. Esse meu amigo que está internado no hospital, você aí que também tem um parente, um amigo, ou por você mesmo, pelos nossos passos, pelos nossos desafios. Vamos colocar a nossa dificuldade, esses nossos amigos, a nossa família, aos pés do nosso Senhor Jesus. Na certeza e na confiança de que estão sendo amparados, sustentados e auxiliados. Senhor Jesus, confiamos plenamente na tua intercessão e na tua misericórdia. Estamos com o coração tranquilo, sabendo que o Senhor está fazendo o melhor pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por todas as lições, por essa luta educativa que estamos vivendo. Hoje, os nossos problemas se colocam diante de nós. Por isso, Senhor, pedimos, traga a inspiração para cada um dos nossos amigos, a saída, o melhor caminho, a direção correta. Dificuldade no trabalho, na saúde, Senhor. Nos dê o melhor caminho, o melhor sentimento para vivenciar essa experiência da melhor maneira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças e graças e graças a Deus. Assim seja, isso mesmo. Obrigado, Tiago, aí pelas palavras, né, que nos conduziram aí, né, para a ligação com essa espiritualidade maravilhosa aí, que sempre nos acompanha, não por ser eu, Nando, ou o Tiago, mas pelo trabalho que a FEAL desenvolve, né, um trabalho de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus. E por isso a gente quer convidar você para colaborar com essa missão da FEAL, de comunicação aí, né, do bem, através do Clube Amigos da Boa Nova, porque a sua ajuda pode chegar a tantos outros corações e mentes que estão em vários pontos do planeta. Então, uma emissora com 24 horas, né, de programação por dia é rara, né, com o conteúdo da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, a pessoa não tem centro espírita lá, e aí ela pode, né, acompanhar
através da TV ou da rádio, da internet. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar várias informações. Se você quer falar com alguma pessoa diretamente aí, através do telefone, nós temos o telefone 0800 12 018 38. Temos o fixo São Paulo, que é 11 2458 3214, e também essa forma de comunicação internacional, que é o WhatsApp, o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi, né, escolhido para o Pix, que você pode também fazer doação espontâneas aí. É o 11, repetindo, 97261 0272. Então, entre para o Clube Amigos da Boa Nova. E o Thiago também vai falar alguns detalhes importantes para quem se associa aí, né, Thiago? Nando, o Clube Amigos da Boa Nova está fazendo 21 anos, Nando, levando benefício aos seus assinantes, levando esse trabalho maravilhoso da FEAL. 21 anos, viu, Nando? Então, não são 5 nem 10, já são um trabalho longo de confiança, né, que a sociedade deposita na FEAL. Então, se você pode ficar tranquilo que a sua ajuda vai ser bem direcionada, você vai estar ajudando um trabalho sério, e você pode ter descontos em livros, em eventos, teatros, né? Estabelecimentos comerciais, até que você vai ver lá, entra no site, você vai ver os estabelecimentos onde você vai conseguir desconto. Por exemplo, você até consegue até 40% em descontos, Nando. Olha só que coisa boa, em cursos, no Mercalivro, em várias... às vezes você quer uma obra, poxa, eu gostaria tanto daquele livro que está caro, você vai ver conseguir 40% de desconto no Mercalivros. Olha, quase metade do preço, Nando, por você ser sócio. Então vale a pena, né? Vale mesmo, vale mesmo. Muito bem, então, aqui o nosso Emmanuel, então, vai continuar dizendo o seguinte, né, para encerrar esse capítulo aqui. Ele diz assim, olha, melhoremo-nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso, asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento. Mas, pela graça de Deus, já somos o que somos. Nossa, valoriza, isso é uma valorizada, né, no nosso ser, da gente acreditar o que é possível, né, Tiago? Mesmo ele tendo feito as coisas erradas, falou, olha, hoje eu já estou trabalhando, ele fala, estou trabalhando, estou divulgando a boa nova de Jesus, estou ajudando os grupos nascentes. Então, Paulo de Tarso sabia, então eu sou o que sou, apesar das minhas dificuldades, ele assumia. Nando, e ele falar uma coisa dessa, a gente já pensou se o Paulo de Tarso... Que humildade desse espírito, né? Esse grandioso espírito trabalhador incansável de Jesus, ele fala, eu sou o que sou. Então a gente tem que ser como ele, né? Ele mesmo dizia, sedes os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então a gente tem que assumir, eu sou o que sou. Estou em processo de desenvolvimento, né, Nando? Estou aqui aprendendo e vou aprender muito mais. Emmanuel diz, né, que é difícil a gente, né, ocultar as nossas deficiências, é difícil, né? Vez ou outra ela virá à tona, né? É aquele momento que a gente fala assim, ai, falhei. Aquele momento que você pensa, né? Eu tive aí agora um ato falho. E então, a gente demonstra essa imperfeição quando a gente perde a nossa calma, quando a gente resmunga, quando a gente reclama, quando a gente fica nervoso. Tem várias coisas que a gente demonstra, né? E que é comum, claro, para todos nós, e a gente está ainda nesse processo de evolução e crescimento e aprendizado. Então, somos alunos aí só que a gente tem que valorizar também que somos alunos, né? Sou o que sou, estamos aí para a luta, né, Tiago? Necessitados de regeneração e de ensinamento. Já viu? Às vezes a pessoa vai, a gente faz evangelho, alguma coisa, assinar com alguém, né? Falar, isso aconteceu isso comigo semana passada, olha,
Você que é tão importante para o meu marido, né? A pessoa falou, uma amiga nossa, falei, não, maravilhoso, é interessante que você já busca colocar o evangelho na vida do seu marido, isso é importante, mas nós estamos aqui nesse evangelho, esse evangelho é para nós, né, Nanda? Essa lição aqui é para nós. Nós somos necessitados de ensinamentos, de regeneração. A gente tem sempre que se colocar na postura de aluno, e até o Herculano Pires falava isso, né, Nanda? Que em matéria de espiritismo não existe professores, todos nós somos aprendizes. Boa, essa é muito boa, né? Porque ninguém sabe, né? A gente está sempre aprendendo. O que a gente sabe e pode passar já é uma grande coisa. Que ele fala, né? Para ensinar é preciso, não é aprendamos, aprendamos para ensinar. Então a gente precisa aprender primeiro para poder ensinar. É aquilo que você falou, daquela pessoa que já viveu experiências, né? Que já está mais madura, que a pessoa tem mais tempo de vida e de curso, né, seguido e já caminhado, vai passar para a gente alguma coisa, né, Tiago? E ele fala que essas pessoas evitarão dificuldades, né? Então, muita gente está numa postura de acreencia birrenta que está rejeitando o conhecimento, mas mal sabe que esse conhecimento que a gente pode adquirir vai nos livrar de uma situação difícil, vai reduzir uma dificuldade, vai fazer a gente transpor um obstáculo. Então, essa postura de aluno já mimado, vamos dizer assim, ou de quem não está aqui na Terra, está aqui nesse planeta escola e não quer aprender, não é condizente. Se o próprio Paulo de Tarso fala assim, olha, eu sou o que sou, pela graça de Deus, né? Sou o que sou, ele se coloca na posição de ainda em desenvolvimento, nós também. Temos que seguir a fila, viu? Seguir a fila, Nando. E assim, Tiago, com suas palavras aí, a gente está chegando ao final de mais um programa Alvorada. Agradecer aí o Tiago pela disponibilidade do seu tempo tão precioso. Obrigado, Tiago. E as suas despedidas aí, Tiago, né? Para todos aí que estão conectados. Olha, Nando, eu que agradeço de coração e um erro muito grave do espírito ou de qualquer um cristão, a gente achar que a gente não precisa de mais conhecimento. Já terminamos os cursos, já tô, né? Já tenho diploma, já fiz isso, já trabalho, sou trabalhador de muitos anos da casa. Não, todos nós precisamos de aprender e desenvolver. Sempre a gente pode conquistar um pouco mais. Cada ano que passa, você está percebendo que a gente aprende tanta coisa, tão bom, né? Então, aqueles que se fecham vão sofrer. Por isso eu peço, amigos, não entrem nessa, né? Essa é a lição de hoje. Eu agradeço de coração, Nando e amigos. É isso aí, na luta educativa. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos e a todas. A gente tem um telefone aqui para vocês mandarem recadinho para nós, que é o 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Manda recadinho aqui para o Tiago, para o Nando e para toda a equipe do Alvorada. Então, até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Tchau, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.